Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como disse, eu estaria de volta. Estou aqui já querendo conversar um pouquinho com vocês. Estou aqui em meio a alguns papéis, fazendo uma revisão textual, mas veio à mente, que tal, Maria? Que tal gravar agora? Falar um pouquinho sobre o relato autobiográfico. É o que eu vou fazer. Lembrar aos meus queridos companheiros de estudo, aos estudantes da Escola Denise Carvalho, aos estudantes da Prefeitura Municipal de Catu. Então, por favor, deixe aí o seu like se você gostar desse vídeo. Aliás, não precisa nem gostar. Deixe o like aí para Mazé. Deixe o like, se inscreva com muito carinho, faça também a divulgação, que Mazé já está na área com vocês. Mas vamos aqui, vamos pensar num relato. Olha, o relato nada mais é que uma narrativa, só que uma narrativa que pode ser autobiográfica, pode ser escrita em primeira pessoa, pode ser uma narrativa também escrita em terceira pessoa. Nesse caso em especial, eu estou me dirigindo ou estou refletindo sobre o relato autobiográfico, certo? Esse gênero textual não é tipo. O tipo de texto é diferente, o tipo de texto é narração. Então, é um gênero textual que de repente é publicado na sociedade, é um gênero que é utilizado por diversas pessoas. Quando você, por exemplo, fala de si, você narra um acontecimento que ocorreu com você, você narra um acontecimento que ocorreu com um amigo, até com um inimigo, é claro, que pode acontecer também, com um tio, com a tia, com um parente. Se você narrar esse acontecimento, você pode, por exemplo, narrá-lo em terceira pessoa, mas você pode narrar um acontecimento que aconteceu consigo, então você vai fazer isso em primeira pessoa, portanto, um relato autobiográfico, certo? É um texto narrativo, com a formação em parágrafos, é diferente do poema, certo? A formação em parágrafos. É um texto que apresenta um espaço físico, apresenta o tempo. O narrador divulga seus sentimentos, suas inquietudes, quando ele está refletindo também sobre esse fato, sobre esse acontecimento. O narrador pode apresentar opiniões, portanto, certo? Então, o texto que se constitui como relato autobiográfico é escrito em primeira pessoa, é um narrador, não é narrador observador, é um narrador participante, porque ele conta a respeito de um fato vivido por si mesmo. Pode ser, em algum momento, Maria, um fato vivido por outra pessoa, mas que ele estava junto? Pode. Ele pode, claro, fazer um relato sobre outra pessoa. Nesse caso, em especial, é o autobiográfico, certo? É um relato que apresenta, como já disse, um determinado espaço, é demarcado, certo? Esse espaço onde ocorre o incidente, o fato, o acontecimento, é determinante, é bem definido na história. O tempo, quando aconteceu também, os personagens são muitos, são poucos, não são tantos, né? Geralmente são poucos personagens, até porque é um relato autobiográfico. Pode ser somente o narrador, pode ter somente ele como narrador personagem, como eu disse antes, que é o narrador participante. Então, esse é o narrador personagem. Você também precisa entender que o relato pessoal pode apresentar a descrição do local, dos personagens, do ambiente em geral, certo? E dos objetos que de repente fazem parte desse espaço, desse ambiente. É interessante pensar que no caso do relato autobiográfico, você percebe um grau de intimidade muito grande entre os interlocutores.
O narrador sente-se à vontade para expor os seus sentimentos, as suas emoções, suas inquietudes e até mesmo angústias. É interessante observar que o relato possui uma comunicação, uma função comunicativa, um poder de comunicação. É muito importante na construção da subjetividade, certo? É muito importante mesmo, porque ele pode ser apresentado também, na modalidade oral e na modalidade escrita. Lembremos que muitas vezes nós estamos conversando com algumas pessoas, num bate-papo, num dado momento, e vamos contar histórias, contar fatos, incidentes que ocorreram conosco. Então, nesse contexto, nós estamos também fazendo o relato, só que na expressividade oral, na formatação oral, certo? Na linguagem oral, a linguagem informal, ou Maria, Mazé, como quiser chamar. E na escrita, então, só pode a linguagem padrão, a linguagem culta. É interessante dizer que o relato autobiográfico, evidentemente, permite a utilização da linguagem informal num dado momento, certo? Você pode utilizar tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal. A informal, especialmente quando você vai citar uma fala, quando você vai apresentar um pensamento de alguém, então você pode colocar esse pensamento entre aspas, você pode apresentar a fala num dado momento com o travessão, indicando a forma, da própria maneira como a pessoa se expressou, certo? Mas o relato autobiográfico é um texto muito interessante. É um texto através do qual você pode se sentir à vontade para expressar tudo o que você sente e convidar o leitor a viver um pouquinho da sua vida, convidar o leitor a sentir os seus sentimentos, certo? Espero ter contribuído um pouquinho com você ou com vocês, coleguinhas, a respeito do relato autobiográfico. No mais, receba o like da Mazé, deixe aí o seu like também e toque o sininho que em breve voltarei. Agora, somente um grande beijo e tchau!